vou ler uma coisinha aqui rapidinho como exemplo. Isso aqui é o livro do Guimarães Rosa, chamado Tutameia. É um livro de microcontos, muito pequenininho. Eu vou ler uma parte específica de um conto, que é um prefácio, chamado Aletria e Hermenêutica. Ele cita um caso que é do livro do Manuel Bandeira, Andorinha Andorinha. Eu vou ler, é ruim, mas só porque está muito melhor do que se fosse reproduzir. Primeiro trecho do Manuel Bandeira, desse livro que eu falei. Quando o visitante do hospício de alienados atravessava uma sala, viu um louquinho de ouvido colado à parede muito atento. Uma hora depois, passando na mesma sala, lá estava um homem na mesma posição. Acercou-se dele e perguntou: "O que é que você está ouvindo?" O louquinho virou-se e disse: "Encoste a cabeça e escute." O outro colou o ouvido à parede, não ouviu nada e falou: "Não estou ouvindo nada." Então o louquinho explicou intrigado: "Está assim há 5 horas." Esse é o trecho do Manuel Bandeira, e o Guimarães Rosa vai comentar, dizendo o que é possível tirar desse trecho desse livro do Manuel Bandeira. Ele diz: "Afinal de contas, as paredes são vertiginosos átomos, soam em ser. Houve já até, não sei onde, nos Estados Unidos, uma certa parede que radiava ou emitia por si ondas de sons, perturbando os rádios ouvintes, etc. O universo é cheio de saliências barulhentas. Um maluquinho podia também ser um cineasta amador, um cientista amador, quanto um profeta, aguardando-se completasse séria revelação. Apenas nós é que estamos acostumados com as paredes, é que têm ouvidos, não os maluquinhos. Por onde, pelo comum, pode-se corrigir o ridículo ou grotesco, até levá-los ao sublime. Seja daí que seu entre-limite é tão tênue. Não será esse um caminho por onde o perfeitíssimo se alcança? Sempre que algo de importante e grande se faz, houve um silogismo inconcluso, ou digamos um pulo do cômico ao excelso. Eu acho esse trecho maravilhoso, uma provocação do Guimarães Rosa sobre um fenômeno, como a gente poder fazer uma pesquisa, a gente levasse a sério, tentasse levar a sério um dito sobre uma pessoa tida como louca, como esquizofrênica, seja alguma coisa. Como lidar com isso, né? Uma questão, como é que a gente leva a frase efetiva dessa pessoa narrada na história, que fala que a parede está 5 horas sem falar nada, como é que você leva isso a sério, a não ser dizer que é um erro? Bem, fechando isso, eu acho que é fundamental para se conhecer, para lidar com fenômenos assim, a gente perceber tanto as vantagens de uma perspectiva epistemológica nas ciências, quanto também algumas vantagens de uma desconversão epistemológica na ciência. Grosso modo, é a ideia de que, como se conhece, isso ficou muito mais forte a partir do século XIX com os filósofos alemães, em especial Kant, né? Que é aquela ideia super grosseira, gente, o que eu vou dizer. Não se conhece a coisa em si. O que no máximo a gente pode fazer é ter uma representação dessas coisas, porque a coisa em si é sempre fugidia, sempre escapa daquele que conhece, porque a gente só conhece pela mente, ou seja, é uma coisa subjetiva. A gente tem condições a priori do entendimento que são dadas pelo sujeito. Então todo conhecimento é subjetivo. O máximo que a gente pode fazer é delimitar como se conhece. Através de métodos, a gente tenta ao máximo ter representações que sejam mais objetivas. Então a epistemologia é basicamente isso, como se conhece, dado que a coisa em si, o mundo tal qual se apresenta, ele não é perceptivo ele não é apreendido tal qual ele é a coisa em si efetivamente. O que há é a nossa mente produzindo representações que se adequam mais ou menos à coisa que é sempre fugidia. Isso diríamos, é uma grande cerne de uma epistemologia. Como é possível conhecer, dado que não se conhece a coisa como é? Logo, é uma série de métodos, perspectivas que tentam o tempo todo dessubjetivar o conhecimento, ou seja, torná-lo objetivo, dado que a objetividade nunca se consegue, que a coisa sempre escapole, que se tem são representações dos indivíduos, sujeitos, que tem uma mente, blá, blá, blá. A epistemologia basicamente é isso, é uma pergunta de como se conhece. Uma série de autores de antropologia muito forte, né, desse tipo de questão é de justamente colocar como ponto fundamental ignorar uma perspectiva que seja totalmente epistemológica, porque a pergunta pelo como se conhece, na verdade, traduziria para esses autores uma ideia de que há uma renúncia do conhecimento em alguma medida, pois você
fecha as possibilidades de conhecimento sobre tudo aquilo que é do como se conhece, não o que se conhece. Há uma cisão com as outras metafísicas possíveis, porque você quer uma teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento é tida para esses autores como um modo de restringir o conhecimento. Como esse processo de longa duração meio que epistemologizou o conhecimento. O conhecimento que poderia ter várias fontes possíveis passou a ser uma coisa muito restrita, não no sentido de pequeno, sim no sentido de corte, de recorte, ao como se deve conhecer. Há pessoas que falam, não, mas tem que ser isso mesmo, tem que ser como conhecer. O fato da gente descobrir que as 7 cores, propormos que as 7 cores básicas, isso é uma grande revolução ontológica, permite o conhecimento crescer de forma muito, muito rica. Há grandes ganhos, digamos, cognitivos com o fato da gente, ou como grande questão, uma definição do conhecimento a partir de uma epistemologia, como se conhece. A pergunta é como se conhece, como faz as representações do sujeito sejam mais objetivas possíveis, através de métodos. E tem autores que falam que não, vamos desconverter a epistemologia para pensar a ciência, a antropologia, as ciências humanas, porque é fundamental. Isso se vê, por exemplo, em algumas abordagens da chamada virada ontológica na antropologia. Mas a gente pode chegar numa coisa muito mais simples, pegando esse muito mais antiga, não simples, desculpa, pegando esse próprio exemplo das cores. Boas, no final do século XIX, 1889 para 1890, ele foi fazendo uma pesquisa entre os Inuit. Ele era um físico, era uma tese de física que ele tentava. A grande questão que levou a fazer a pesquisa é entender a refração da luz, uma tese de física ótica. Luz, né? O caráter dual da luz, que é onda, ao mesmo tempo é partícula, como que lidar isso. Ele estava no auge desse debate. O Einstein tinha escrito ainda em 1905 os 3 artigos sobre a dualidade da luz, que foram fundamentais para o entendimento do caráter dual da luz. Bowles, que era um físico, de alguma maneira, digamos, positivista, foi fazer uma pesquisa com esse tipo de questão. E ao estar com o Inuit, ele percebeu arte, tudo branco, né? Que para entender como se dá a refração da luz, lá seria muito interessante que ele levasse a sério o que os Inuit concebem como luz, como eles percebem o ambiente através da luz. Ao fazer isso, é necessário que eu desista, de alguma maneira, ou que eu leve a sério a ciência, a concepção de ciência nativa dos Inuit, como eles pensam a luz. Para fazer isso, ele aprendeu a metafísica, ele aprendeu a língua Inuit, levou a sério a metafísica, as metafísicas entre os Inuit, uma série de cosmologias e mitologias, e começou a pensar como eles categorizavam e pensavam a luz, que é ao mesmo tempo onda e partícula. E ele fez um trabalho dele, ele vai tentar, de alguma maneira, circunscrever como, por exemplo, os Inuit pensam as cores, como eles categorizam e classificam o mundo através das cores. Ele vai mostrar que uma série de coisas que a gente chama de branco, a cor primária branca, né, a gente classifica com isso, a gente fala branco cinza, branco gelo, a gente define brancos com outras metáforas. Para os Inuit há várias categorias que, tipo, a gente chama de branco gelo, é um termo X, a gente chama de branco cinza, é um termo Y, e tal como eles classificam esses brancos, seria equivalente a quando a gente diz que o verde é diferente do vermelho. Esses dois brancos, para eles, seriam uma classificação totalmente antagônica, que a gente coloca numa coisa só, a gente coloca só uma metáfora a mais, uma palavra a mais, objetiva a mais, para definir esse branco. Estou dizendo isso só para dizer o seguinte: esse argumento de que foi fundamental, através da epistemologia, a gente definir 7 cores primárias, isso representa um grande avanço cognitivo, a gente percebe com Boas, justamente desconstruindo justamente essa perspectiva epistemológica. Ele que é um físico naquele período, estava discutindo o caráter, pensando em toda a questão do caráter dual da luz. Para ele poder pensar essa questão da luz, ele totalmente desepistemologizou o conhecimento. Ele levou a sério o que os Inuit pensam do mundo. A língua, a metafísica, os mitos, uma série de coisas que não passam longe de uma ideia de como se conhece, no sentido de dessubjetivar o conhecimento. Só para dar um exemplo do que representaria, por exemplo, uma perspectiva do conhecimento que desconverte a epistemologia. Ou seja, em que sentido uma epistemologia é, por definição, esse conjunto de protocolos ou de métodos que permitem um conhecimento mais objetivo. Pode ser, em casos sim, em outros casos não. E a antropologia, e algumas ciências da área de humanas, são
de modo recorrente, lida com fenômenos que desafiam, por exemplo, uns pensamentos ao ponto de ser necessário, por exemplo, a gente desconverter a epistemologia. Eu acho que o caso do Boas eu escolhi não foi aleatoriamente, porque um dos argumentos importantes não, mais frequentes usados para a valorização da epistemologia como a grande teoria do conhecimento é, por exemplo, alguns avanços ontológicos que se deram, por exemplo, através da definição de 7 cores primárias. Justamente o Boas discutindo física da luz, ótica, física ótica, luz que é onda e partícula ao mesmo tempo, meio que volta no parafuso para aceitar uma metafísica, outra para além da metafísica idealista que de alguma maneira conforma a epistemologia ocidental. Isso é fundamental que se tenha a percepção do que significa uma epistemologia, de como ela é poderosa e o como ela pode ser um empecilho para o conhecimento, dependendo do tipo de fenômeno que você conhece. E eu volto justamente como esse trecho que eu li de Primárias, que eu acho um grande manifesto sobre como é que a gente leva a sério, por exemplo, essas outras coisas que são estranhas. Essa brincadeira que ele faz, que o louquinho, como é que eu levo? Ele vai estar 5 horas em silêncio, ele vai justamente brincar, que eu acho maravilhoso é isso aqui. Ele pode ser tanto um cientista amador quanto um profeta, porque apenas nós que estamos acostumados com a ideia de que é as paredes que têm um ouvido. Para o louquinho, a questão não é a parede ter ouvido, é uma outra questão, é uma outra concepção. São vários outros conceitos que estão em jogo que é necessário você levar a sério para que isso venha à tona. Acho que eu diria isso para vocês, assim, o que é lidar com fenômenos ou assertivas que, de alguma maneira, desestabilizam alguns protocolos básicos entendidos ou canônicos como fundamentais para se conhecer.